Então, aqui, voltando para o nosso tema, onde nós estamos estudando junto com Augusto Cury, não é? Esse perfil emocional, o perfil, a inteligência de Jesus. E o objetivo desse trabalho, esse mês, é trazer para você reflexões diferentes sobre este ser, não é? Então, tirar Jesus da cruz, é isso que ele deseja. A energia dele é maravilhosa, é amorosa. Então, vamos tirar Jesus da cruz. Vamos tirar esse olhar que você tem para que você se aproxime mais e que você permita que ele se aproxime de você, né? Com novos olhares. Não limita a sua mente humana, tão linear, tão tridimensional, tão limitada. Porque de repente você pode pensar que você não pode conectar a Jesus, né? Que ele não pode falar com você. E esse ser aí, Jesus, Sananda, mestre de luz, não só ele, bem como todos os mestres aí ascensos, esses seres, eles têm capacidades que você não imagina. Você não imagina, não é? Você está aí na sua vidinha e se você não se abre para poder, pelo menos, dar essa oportunidade de não entender, mas saber que existe sim todas as capacidades nestes seres que são através de Jesus, que é o governante planetário, não é? E através dele, São Germain e outros seres que você deve até conhecer por nome, outros que você nem imagina, porque eles não ficam falando nomes, porque não é tão importante isso, mas como Arcanjo Miguel e tudo isso, não é? Eles têm uma capacidade que você nem imagina. Então ele sim conecta você. Será que você está aberto a perceber e se abrir a isso? Então, trazendo essas informações de uma forma aí diferente, tá? Para que você compreenda o que ele passou aqui enquanto esteve aqui enquanto humano. Então, as dores de humano, como ele lidou com isso enquanto humano, não é? Mas depois ele passou por tudo isso. Ele perdoou tanta coisa, ele fez tanta coisa, não é? E você fica no seu mimimizinho aí, né? Com a mágoa daquilo, com o medo daquilo, com medo disso, falando do fulano, né? Enquanto nós temos aqui esse exemplo grandioso que é Sananda. Então, a gente vai falar agora dos preparativos para a crucificação. Rejeitando uma bebida entorpecente para aliviar a sua dor. Jesus, ele chegou ao Gólgota às 9 da manhã. Isso diz Marcos, no capítulo 15, versículo 25. O que significa Gólgota? É o lugar da caveira. Esse daí é a tradução. Por isso, recebe também o nome de Calvário. A multidão estava apavorada e o réu exausto e profundamente fatigado. Claro, né? Estava ali enquanto corpo de humano. Os governadores romanos, eles puniam com a morte na cruz os seus piores inimigos. Então isso já era ali comum. Eles faziam isso para colocar medo em todo mundo mesmo. Colocava a pessoa na cruz ali e pronto, sabe? E isso para disseminar o pânico entre as pessoas, não é? Para dominar pessoas. O Calvário, ele era um lugar triste, era sinistro, que ficava do lado de fora de Jerusalém. Ninguém sentia prazer em visitar aquele lugar. Entretanto, o homem Jesus arrastou multidões para lá. Era um lugar que ninguém queria ir. Muito sinistro, nossa. Mas aí, quando Jesus foi crucificado, foi muita gente para lá. E não fica pensando, né, que as pessoas falam, porque, claro, a multidão ali, que foi totalmente dominada, não é? Usaram de muita inteligência para fazer com que as pessoas escolhessem Jesus a Barrabás. Então, aqueles governantes ali, muito inteligentes, não é? Disseminou isso entre as pessoas, mas as pessoas também, um grande número de pessoas sabia que aquilo era injusto. As pessoas conheceram o amor de Jesus, conheceram tudo que ele trouxe enquanto reflexão, enquanto cura, enquanto tudo. Então as pessoas foram lá também, não só para massacrar, né? Muitos estavam sentindo essa injustiça, ficaram apavoradas, as pessoas ficaram apavoradas, né? Os romanos, eles aprenderam essa arte de crucificação com os gregos, e os gregos aprenderam
com os fenícios. Então a crucificação, ela era uma punição muito cruel, né? Claro, quem não ia ter medo de morrer ali crucificado? A pessoa que estava ali crucificada, né, o criminoso, ele ficava na cruz durante longas horas. Em alguns casos, até por 2 ou 3 dias, até morrer de hemorragia, de também desidratação, de insolação e falência cardíaca. Então imagina até a pessoa morrer, o sofrimento. O Império Romano, ele usava a prática da crucificação como um instrumento de quê? De domínio, tá? Vai refletindo aí. Colocar domínio e medo no povo. Os gemidos de uma pessoa crucificada ecoavam por meses a fio nas almas dos que ouviam, gerando assim o quê? Um desespero e um medo. Então assim que eles dominavam. Então o grupo de pessoas daquela época, eles não iam reagir. Você ia? Sabe? As pessoas não reagiam porque estavam no pavor, no medo. O medo controlava as pessoas, né? E dessa forma faziam as pessoas se submeter à autoridade política. Vai refletindo aí o que isso tem a ver com os nossos momentos atuais. Não vou te falar nada. É você que vai refletir, tá? Então, quando chegou no Calvário, os soldados romanos, eles davam uma bebida tipo anestésica para aquele condenado, não é? Então, o que era aquilo? Era um vinho, vai fazer, hein? Na sua casa. Era um vinho misturado com mirra. Isso quem diz é Mateus, tá? E essa bebida era um gesto bem mínimo e pequeno de misericórdia para com os crucificados. Ela aliviava um pouco a dor produzida pelo trauma dos cravos, né? Ou seja, dos pregos que lesavam os músculos, os nervos, que fraturavam ossos e rompiam os vasos sanguíneos. Quando o risco de morte é intenso, fecham-se os territórios de leitura da memória. É claro, você está ali no pânico, você não vai ter leitura de memória. E o homem animal prevalece sobre o homem intelectual. Claro, não vai ter ali intelectualidade. Quem que vai refletir? Você está na iminência daquilo. Ninguém vai conservar a sobriedade quando é machucado, né? Imagina você quando está ali no momento da briga, da discussão, leva um tapa na cara, leva um murro. Dificilmente. E ainda mais quando se está aí à beira de ser crucificado, né? Imagina. Não vai. Essas reações, elas são instintivas e elas dominam a pessoa, principalmente naquele momento que elas são condenadas à cruz. Então, eles se contorciam de dor e eles lutavam desesperadamente para esquivar-se da agonia da morte. Os primeiros golpes dos cravos nos punhos e nos pés provocavam uma dor insuportável. Imagina, você dá uma martelada no seu dedo, você já grita, né, e xinga, imagina. Aqueles estalos dos martelos combinados com os gritos ecoavam por todo aquele lugar. Alguns desmaiavam, outros ficavam confusos e outros ainda infartavam devido ao estresse pós-traumático. Já pensou? Bom, por causa dessa intensidade da dor, aí ninguém recusava essa bebida anestésica, né? Mas Jesus, para espanto dos soldados, ele não quis beber. Não, ele não quis beber, ele rejeitou, sabe, esse ato de misericórdia dos romanos. Mas por quê? Por que ele rejeitou? Quem sabe, né? Talvez porque ele desejasse colocar-se como redentor da humanidade. Talvez porque ele não quisesse perder a consciência em nenhum momento do seu martírio. Ele queria viver as aflições humanas até o final. Jesus, ele conservou a lucidez antes
e durante o martírio. Até a última batida do seu coração, o mestre da vida estava plenamente consciente do mundo à sua volta. Ele não quis esquivar-se, ele não quis apagar, ele quis viver plenamente o que estava acontecendo ali. Então, o Augusto Cury, ele estudou as possíveis reações psicossomáticas. Aí, ó, quem estuda, né? A psicossomática. Augusto Cury, ele estudou. Ele diz que ninguém está programado para morrer, embora todos tenhamos mecanismos que nos conduzam ao envelhecimento, claro, né? Isso faz parte aqui. E o nosso organismo, ele não aceita o fim da vida, né? Ele está sempre buscando, Mesmo quando alguém por dentro ali, né, na tua alma, na alma da pessoa tão ferida, desiste da vida, sabe? Fala, eu não quero mais viver. Mesmo assim, todas as células, elas possuem uma memória genética que clama pela continuidade da existência. A memória genética, ela nos faz fugir de tudo que contribui para o fim. Então, o seu corpo está constantemente em vida. As suas células querendo sempre viver. Elas não aceitam o fim. Então, todos temos reações psicossomáticas diante de determinados estímulos agressivos que representam riscos, não é? O corpo, ele libera a insulina, né? Libera mais insulina e faz desencadear-se uma série de mecanismos metabólicos para que as células alcancem um rendimento energético maior, propiciando condições para lutar ou fugir da situação estressante. Assim, diante da possibilidade da morte, surge um turbilhão de sintomas psicossomáticos, entendeu? O cérebro, ele envia mensagens urgentes para o sistema circulatório. Então, o coração, ele deixa aquela tranquilidade rítmica e ele começa a acelerar a velocidade, gerando o quê? Taquicardia, e aumenta a sua pressão sanguínea. E qual é o objetivo disso tudo? É bombar mais nutrientes para a musculatura. Então, Jesus, ele foi deitado no chão sobre o leito da cruz. Independente da sua natureza divina, ele era um homem com um corpo frágil. O corpo de Jesus era um corpo igual ao nosso, tá? Um corpo de humano. Um corpo como qualquer um de nós. Ao ser posicionado naquela trave de madeira, ele, claro, apresentou diversos sintomas psicossomáticos. Ok? Eu vou falar de um deles no próximo áudio. Te espero lá, um beijo.